aí, galera, bom dia. Domingão, mais uma vez o Vasco perde no campeonato, encontra-se na zona de rebaixamento e ainda pode perder mais 2 posições. Para a galera que pergunta aí sobre a possibilidade da demissão do técnico Maurício Barbieri, não tem nenhuma informação que vá nessa direção, pelo menos nesse momento. Enfim, tem algumas situações para a gente discutir nesse vídeo. Peço para vocês deixarem o like aí no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Lembrar para vocês também que nós temos uma parceria com a OneFootball, que é o aplicativo de futebol mais baixado do mundo. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Além dele ser 100% gratuito, você tem os melhores momentos dos jogos da Série A e B na palma da sua mão. Você consegue ver jogos do campeonato alemão e pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia dos Gigantes da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias, dados estatísticos e também notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, além do Head to Head, que te ajuda ali na hora de fazer apostas esportivas. OneFootball, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos aí discutir um pouco agora a questão de classificação. O Vasco é o 17º colocado com 6 pontos. Tivemos alguns jogos ontem. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio por 2-1. Com isso, o Grêmio é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro hoje com 14 pontos. O Fortaleza nos venceu por 2-0, deu uma subidinha aí no elevador. O Fortaleza hoje é o 9º colocado com 13 pontos. Tivemos também o Flamengo empatando em casa com o Cruzeiro. O Cruzeiro é o 6º colocado momentaneamente, também com 13 pontos. Tivemos aí também Cuiabá e Curitiba 1-1, resultado que foi bom pra gente. Os dois fizeram um pontinho só ali e, enfim, não pontuaram muito na rodada. O Cuiabá, nesse momento, é o 13º colocado com 8 pontos. O Curitiba segue na lanterna com 3 pontos ganhos, 3 empates, 5 derrotas, nenhuma vitória ainda no campeonato. Tivemos também o São Paulo vencendo o Goiás por 2-1. São Paulo, nesse momento, é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. E esse resultado foi importante para a gente, porque o Goiás, que é o primeiro time fora da zona com 7 pontos, ficou estagnado. Então teremos ainda Internacional e Bahia, ambos com 7 pontos. O ideal seria um empate para que ambos ficassem ali próximo da gente ainda, né? Os dois têm 7 pontos, empatando. Ambos iriam a 8, chegariam na pontuação do Cuiabá e a gente já teria o Goiás com 7. Então, pensando em sair da zona de rebaixamento na rodada que vem, a gente poderia passar os 3, né? A equipe do Corinthians joga em casa com o Fluminense e jogando em casa, né? O Corinthians, mesmo estando no mau momento, ele é favorito. Então, uma vitória do Corinthians aí, eles nos ultrapassam na tabela. O Corinthians chegaria a 8 pontos e ficaria mais ou menos ali na 13ª colocação. E um resultado também que pode nos atrapalhar é o jogo entre Botafogo e América Mineiro, né? O Botafogo joga em casa, é líder do campeonato, mas futebol tem das suas. O América Mineiro, se vencer, também chega a 7 pontos e nos ultrapassa e nos empurraria para a vice-lanterna do campeonato. Sobre o técnico Maurício Barbieri, nesse momento não tem nenhuma informação e nada de bastidor nos dizendo que o Maurício Barbieri corre risco de queda. Ele está muito pressionado no cargo, mas eu diria que é pouco provável que nessa semana ele seja demitido. Não disse que não vai acontecer e nem que é impossível. Mas na escala aí de 0 a 10, a chance da diretoria mandá-lo embora nessa semana eu diria que é 2. De 0 a 10 eu diria que é 2, no máximo 3. Então a probabilidade dele ser mantido é muito maior. Tá, é muito provável também que o Paulo Brax venha a público fazer uma entrevista coletiva nessa semana. As coletivas do Vasco têm acontecido na maioria das vezes às quintas-feiras, às vezes na terça, mas na maioria das vezes nas quintas-feiras. O próximo jogo do Vasco é um clássico contra o Flamengo na segunda-feira, sem ser essa segunda que é amanhã, a outra segunda. Considerando que o Vasco jogou ontem, sábado, teremos 9 dias até o clássico. E a gente vai discutir alguns temas com vocês aqui agora. Por exemplo, o Vasco ontem
teve mais uma derrota. E o técnico, ou melhor, o auxiliar técnico que comandou o Vasco ontem à beira do gramado, o Maldonado, fez uma análise da partida. Ele fala que é difícil jogar em Fortaleza e coloca um pouco na conta do clima, que, para ser bem sincero, uma coisa é jogar no Rio Grande do Sul, outra coisa é jogar no Rio, né? Tem alguns estados brasileiros mais acima que o clima é mais seco. Em Goiás fala-se muito que o clima é mega seco lá. Mas assim, colocar na conta do clima não dá, né? Até porque, né, não é que ele botou a derrota na conta do clima, ele colocou como mais uma dificuldade do jogo. Mas a gente mora num estado que é extremamente quente, né? O Rio de Janeiro é madeira para dar em doido. Então assim, calor, o carioca já tá habituado, tá? E o calor tá para os dois times. Mas enfim, vocês vão ouvir o Maldonado fazendo uma análise do jogo, e ele é questionado também, dentre das dificuldades que ele cita, qual foi a maior. O time do Fortaleza, a pressão da torcida que levou um bom público ao Castelão, ou a questão do clima. Então vou deixar com vocês aí o Maldonado fazendo uma análise da partida e comentando esses temas. Primeiro que o time teve uma postura muito boa, o jogo foi muito equilibrado, né? Logicamente, com o passar dos minutos, você vai perdendo força. A gente já estava pensando em fazer algumas trocas, mas sempre é difícil jogar aqui, né? Pelo clima e tem todo um contexto. Mas eu acho que o jogo foi muito equilibrado. Tanto no primeiro gol como no segundo, fomos nós que erramos, porque foram umas bolas ali que a gente errou ali acabou errando ali no meio. Depois teve uma bola dividida ali que sobrou pro jogador do Fortaleza. Mas eram dois lances que a gente poderia ter evitado. Mas, infelizmente, o futebol é assim, né? Você paga caro quando você tem esses erros. Mas o que eu posso dizer é que o jogo foi muito equilibrado. Infelizmente, a gente teve 40 minutos do segundo tempo que o time sentiu demais o gol, e aí a gente tentou buscar, e muitas vezes essa ansiedade faz com que a gente erre ainda mais. O mais difícil, aqui é sempre difícil jogar. A primeira coisa é o clima, né? Que quando você não está muito acostumado a jogar com esse clima, acaba sentindo um pouco. E logicamente o Fortaleza é uma equipe muito, muito forte. Ela está tendo uma sequência boa, tanto nos torneios internacionais, e é sempre muito difícil jogar aqui, né? Então, eu acho que praticamente foi isso. Bom, para finalizar, 3 situações, e aqui a gente encerra. O Maldonado foi questionado também como é que se trabalha um grupo tão jovem já na zona de rebaixamento e com toda essa pressão acontecendo nesse momento. Protestos, questionamentos aí já com relação à SAF do Vasco. Ele é questionado também para fazer uma análise ali do Léo Jardim, que salvou o Vasco em diversas oportunidades. O jogo foi 2-0 num dia em que o Léo Jardim de novo foi o melhor jogador do Vasco. Se o goleiro não evita ali alguns lances do Fortaleza, poderíamos ter tomado até uma goleada no Castelão. E também ele é questionado sobre as semanas livres. O Vasco é um dos poucos times aí que tem semana livre para trabalhar. O que tem sido feito nessas semanas livres, né? Enfim, então com vocês o Maldonado explicando esses 3 temas. Essa questão de como trabalhar o emocional de um grupo que é muito jovem, a atuação estupenda do Léo Jardim e o que o Vasco tem feito nessas semanas sem jogos. A gente sempre tenta trabalhar na semana, a gente trabalha muito na semana para poder entrar para competir em cada jogo, no nosso máximo nível, né? A gente não tem o que reclamar dos jogadores, cada um está indo no seu limite. Eles entendem muito bem o momento que a gente está passando, mas também a gente tem que saber e tem a sabedoria que, como você falou, tem bastante jogo ainda para acontecer no Campeonato Brasileiro. Logicamente é uma posição que a gente não gostaria, mas a gente sabe que tem tido uma evolução do time. Eu acredito que no jogo do Santos, no jogo do São Paulo, nós fomos muito melhor. Hoje o time foi mais equilibrado, mas mesmo assim ainda falta alguma coisa para a gente poder sair com resultado. E isso que a gente está buscando trabalhar bastante, melhorar aquelas questões
essa falta de ansiedade que muitas vezes acontece, porque somos jogadores muito jovens, né? Mas eu acredito que está no caminho certo. Logicamente a gente queria um resultado diferente, que hoje poderia ter sido diferente. Infelizmente, como eu falei, acabamos entregando o jogo nesses 2 lances aí finais que faltam. Não, foi bem. O Leo foi bem, ele fez... nós tivemos chance também no primeiro tempo, mas o Leo foi bem. O Leo está sempre tentando melhorar, tentando falar com a nossa defesa. Ele é um jogador importante, mas eu acredito que mesmo assim a gente conseguiu controlar mais o jogo, teve bastante a bola, trabalhou mais, coisa que a gente antigamente tinha mais dificuldade. Hoje o time está cada vez mais crescendo nesse quesito, e continuar trabalhando. Sabemos que é um campeonato longo e temos muito jogo pela frente ainda. A gente tem trabalhado todas essas questões na semana. A gente trabalha muito em cima do adversário também, procurando sempre o nosso time, colocar um time muito ofensivo, e também melhorando aquilo que faz você ganhar os gols, que é a eficiência, né? Temos que chegar lá na frente e ser mais eficiente. Eu acho que isso faz tempo que a gente está tentando melhorar nos nossos jogadores. Como eu falei, tem jogadores muito jovens, muitas vezes essa ansiedade acaba atrapalhando, então a gente tenta encontrar com eles um ponto de equilíbrio para que em algum momento isso venha a ser os resultados positivos para nós. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição do dia. E é isso. Bambu tá gemendo, o negócio tá bem complicado, né? Mas vamos torcer para que o Vasco consiga se recuperar aí. Se não chegar reforço e se o Barbieri não reagir rápido aí, a gente vai ter que, de fato, caminhar para uma troca de treinador, mas só trocar o treinador não resolve. Falta peça e falta jogador nesse elenco. Um treinador pode dar uma ajustada, melhorar uma coisa aqui ou acolá, mas falta jogador e falta peça. Sem Marlon Gomes e Andrei nesse período de Copa do Mundo, fica ainda pior. E se o Brasil for até a final, for campeão ou vice, o Andrei só joga mais um jogo. Ou seja, desses dois, a gente pode contar só com o Marlon Gomes, que não está descartado uma venda dele no meio do ano, porque ele está sendo observado por algumas equipes europeias. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu! Fui.